Amém, gente. Esse texto aqui, ele fala sobre a história de um homem fariseu. O fariseu era uma autoridade espiritual judaica dos tempos de Jesus. E essa autoridade espiritual, então, era alguém que era reconhecido por todos como um exemplo de alguém que andava com Deus. Tá bom? Então, alguns aqui seriam o equivalente dos fariseus daquela época. Alguns talvez que você tenha como referência, como exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus, gente que você tem como referencial. E Nicodemos, que é o personagem aqui, é exatamente essa figura que todo mundo, para quem todo mundo olhava como referencial, como um exemplo. E aí esse Nicodemos, ele fica assustado com o ensino de Jesus, com a sabedoria de Jesus, e ele fica querendo saber mais de Jesus. Só que aí ao invés de Jesus chegar para ele e falar assim, não, Nicodemos, você já é o cara, fica tranquilo, Jesus coloca uma pulga atrás da orelha dele. Jesus fala algumas coisas para ele que confundem ele um pouco, porque Jesus revela certas coisas para ele e para mim e para você aqui nessa noite, através desse texto, que devem nos causar alguma perturbação. Há uma perturbação santa, há um questionamento, há uma reflexão santa que a gente é convidado por esse texto aqui a fazer. Eu queria que você procurasse ficar atento à leitura. Então diz assim no verso 1: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, um cara crente, um cara autoridade religiosa, um cara referencial para todo mundo, um cara educado, chegou chamando Jesus de mestre, reconhecendo que ele era especial. Beleza, verso 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então vejam bem, a gente observa muitas vezes no contexto da igreja, de um modo geral, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas os reformadores passaram por uma época em que todo mundo era considerado, naquela época do século XVI, da igreja romana. Lá na Alemanha, de Lutero, lá na França de Calvino, na Suíça de Calvino, dependendo da época da vida dele, havia essa ideia de que todo mundo ali era cristão. E aí os reformadores, eles começaram a discernir a partir da Bíblia de que, na verdade, existem dois tipos de igreja. Existe uma igreja visível. O que é a igreja visível? É a igreja da estatística. É a igreja que pode ser contada, não é? No Brasil tem tantos milhões de evangélicos, tem tantos milhões de cristãos. Mas eles disseram assim, olha, à luz da palavra de Deus, e a gente vai ver aqui hoje, há muita gente no meio dessa multidão que não é povo de Deus. Muita gente que passou pelo batismo, que frequenta uma igreja evangélica, mas não tem demonstrado fruto de arrependimento e de um novo nascimento no seu dia a dia.
E eles falaram, da mesmo modo como existe uma igreja visível, contável, existe uma igreja invisível, que só Deus sabe quem é. Só Deus. A salvação pertence ao Senhor. Quem é cristão de verdade? Ah, Jonatas, todo mundo que está aqui dentro hoje, veio sexta-feira à noite ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, é igreja de verdade. E os reformadores, a partir da Bíblia e da pregação de Jesus, concluíram que não. Que é possível que nessa noite aqui haja pessoas que de fato nasceram de novo, estão agindo como gente que nasceu de novo, como gente que tem o Espírito Santo, como gente que tem temor a Deus, como gente que odeia o pecado, como gente em quem o pecado causa profunda tristeza, amargura e angústia. Mas pode ter gente também que consegue conviver totalmente em paz com o pecado, numa boa. Gente que, embora frequente a igreja regularmente, ainda não tenha passado por um novo nascimento. Existem conversões aparentes, existem cristãos aparentes, existem frequentadores de igrejas que não tiveram ainda uma experiência pessoal e real e transformadora com Deus. E o grande temor que muitas vezes a gente tem é que a gente esteja, muitas vezes, fazendo vista grossa ou simplesmente tolerando certas atitudes nossas mesmo. E muitas vezes a gente não para refletir nisso e a gente não para pensar a respeito do que a palavra ensina sobre isso. Nós não podemos separar a igreja visível da invisível. Isso aqui é muito importante. Tem gente aí tentando separar. A palavra diz que Jesus vai vir separar o joio do trigo. Ele falou, olha, no campo tem o trigo, mas tem uma erva que cresce junto com o trigo, parecida com trigo. Tem trejeito de trigo, parece trigo, está aí no meio do trigo, cresce junto com ele, que é o joio, mas essa erva prejudica o trigo. Mas Jesus termina essa ilustração dizendo assim, olha, não tentem arrancar o joio, vocês não têm discernimento e autoridade para isso. Isso daqui, gente, não é para a gente passar a agir com preconceito ou taxar uma pessoa ou outra de joio, não. Isso aqui é para a gente trazer essa reflexão para a nossa própria vida. Senhor, será que eu sou esse joio? Será que eu sou esse cara que não nasceu de novo, está crescendo junto com a igreja e muitas vezes está atrapalhando a caminhada de certas pessoas? É uma palavra pesada. O Evangelho traz palavras às vezes pesadas que mexem com a gente por dentro. Então, Jesus fala, olha, tem gente que nasceu da carne, mas não nasceu ainda do Espírito. Nicodemos, a dificuldade é que você está tendo de entender algumas questões espirituais, é porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É impossível alguém com uma mente puramente humana, natural, conseguir compreender as coisas de Deus. Por isso que você tem, às vezes, doutores que leem a palavra de Deus e não conseguem entender nada ou a desprezam. E você tem analfabetos que ouvem a palavra de Deus e discernem a verdade e se quebrantam diante do senhorio de Cristo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muitas vezes a gente precisa passar a nossa vida por esse crivo. Será que eu estou dando evidências de que eu passei por um novo nascimento, de que eu sou uma nova criatura? Gente, vamos combinar que a igreja, por muitas razões, é um lugar muito bom de se estar. Tem muita gente falando mal da igreja, que a igreja tem homofobia, que a igreja tem preconceito, que a igreja é isso, fofoqueiro, não sei o quê. Mas a verdade é que há muita inflação nessas informações. O que a gente vê na maior parte do tempo não é isso. Na maior parte do tempo que eu vejo, em 25 anos de igreja, é gente amorosa, é gente, gente boa, perdoadora, acolhedora. A gente vê gente amiga, gente confiável, gente boa. Cara, o UP tem eventos maneiros, tem células maneiras, tem muitas razões para a gente estar aqui que não tem necessariamente a ver com a nossa experiência com Deus.
com o discipulado. A gente costuma usar essa palavra discipulado para aquele grupo de acompanhamento, né, que também é discipulado. Mas esse grupo de acompanhamento pessoal, ele é parte de um discipulado maior, que é a imitação de Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas atraentes e cativantes na igreja não ofusquem, na nossa visão, a realidade de que o que há de mais importante para a gente estar junto estamos aqui para imitar a Jesus como Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o que dá sentido a tudo que a gente faz aqui, Ele é a nossa motivação para adoração, Ele é o que nos leva a buscar a palavra dEle, Ele é o que nos faz crescer. E muitas vezes a gente acha Jesus bacana, chama Ele de mestre, se aproxima dEle, quer ouvir Ele, mas a gente não tem levado para a vida prática a compreensão da transformação que Ele quer operar na nossa vida. Porque a gente simplesmente está anestesiado demais para o mal à nossa volta. Você olha em volta, você vê tanta perversão, você abre o Instagram, você vê tanta coisa errada, você vê amigos e amigas suas postando tanta bobagem e sendo aplaudido e ganhando centenas de curtidas e seguidores com postagens muitas vezes apelativas, e você vai vendo a maldade impregnada e a injustiça ao redor imperar e triunfar, e você fica pensando, qualquer coisinha mínima que eu fizer, eu já estou na frente, né? Eu não sou tão mal assim. E você vai se acostumando com isso, sem perceber, você assimila valores do tempo, você se acostuma com o errado, com o absurdo, afinal de contas todo mundo faz isso, todo mundo pensa assim, e você começa a se acostumar. Mas a verdade é que vocês estão juntos aqui no UP, como igreja, para caminhar junto na contramão disso tudo. O chamado cristão é um chamado à contramão, não é um chamado para ser igual a todo mundo, para ser da moda. A gente não prega cultura, a gente crê que a cultura é condicionável, não é estilo de roupa, estilo de, enfim, de tribos e tal. Isso aí é totalmente, a Bíblia, Jesus não pregou isso, né? O Evangelho, ele se enquadra em todas as culturas e ele quer converter todas as culturas, né? No sentido de preservar aquilo que é santo nelas e converter aquilo que é pecaminoso nelas. Então, Deus não quer mudar sua personalidade, seu estilo, esporte que você gosta, não. Ele quer, no ambiente que você vive, fazer você brilhar, ser luz ali nas trevas daquele lugar. E muitas vezes, na fase que vocês estão vivendo, com todo esse apelo e esse ambiente propício ao pecado, vocês correm o risco de ceder. Alguns já tiveram experiências amargas com o pecado, tristes, que só de lembrar gera desespero, né? Outros talvez não tenham passado por isso ainda, e se Deus quiser não vão passar. Mas o fato é que a gente tem que se entender como diferente. Eu tenho um chamado para ser santo, eu tenho um chamado para ser igual a Jesus, eu tenho um chamado para mostrar a diferença que o novo nascimento que eu tive com Jesus fez. E será que essa vocação que eu digo que eu sigo tem impactado e transformado a minha vida de verdade? Será que eu tenho mudado de verdade? E aí, gente, tem dois caminhos para a mudança. Um deles é o caminho da reputação. Tem que mudar, vou começar a tomar tenência aqui, tomar jeito, porque senão a galera vai me ver de um jeito. Não, eu tenho que me enquadrar. Então, dependendo do ambiente, eu vou me comportar de uma tal forma que eu conquiste a reputação daquela galera. Esse é o caminho para uma mudança que a gente entende que é muito ruim, que não é uma mudança de dentro para fora, que é uma aparente mudança, é uma falsa mudança, uma mudança camaleônica, não é? Do lado de fora você se camufla, dependendo do ambiente. E você então fica lutando para manter uma reputação, como se você estivesse conseguindo de algum modo enganar a Deus. Mas Deus conhece cada um de nós no íntimo. Não tem nada que a gente faça ou pense que está escondido de Deus. Então, a mudança que o Evangelho quer operar em nós não é essa mudança que apenas se preocupa com a reputação, com o que estão pensando de mim. É uma mudança que acontece de dentro para fora pela operação do poder do Espírito Santo
que produz em nós o novo nascimento. E aí, quando a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo de dentro para fora, essas mudanças acontecem naturalmente, inexplicavelmente, sem forçação de barra. As coisas estão mudando, eu estou parando de falar bobagem, eu estou parando de rir de bobagem, eu estou parando de ver bobagem nos lugares em que é fácil ver bobagem. Não é porque eu estou preocupado em aparentar alguma coisa, é porque mudou aqui dentro, e aí naturalmente está mudando fora. O Espírito Santo está operando uma obra, e é isso que a palavra diz para a gente. Que a gente não é chamado a apenas crer em Deus. É interessante que Tiago diz assim, olha, você crê que existe um só Deus? Até mesmo, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Às vezes a gente pensa que o chamado de Deus para nós é crer. Eu creio em Deus. Mas ele fala assim, olha, até os demônios creem. E creem muito mais do que muitos cristãos. Eles não têm dúvida nenhuma sobre a verdade do Evangelho. De modo que o Evangelho nos convida a uma transformação maior. O Evangelho nos convida a nascer de novo. O Evangelho nos convida a, como Jesus diz para Nicodemos, a falar do que a gente conhece e a testemunhar do que a gente tem visto. Há uma experiência. Jesus fala assim, olha, a gente fala do que a gente conhece, a gente testemunha do que a gente vê, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando, olha, o que a gente está pregando não é um sistema filosófico de valores que a gente idealiza. O que a gente está falando aqui é algo que a gente está experimentando na nossa vida. As pessoas não querem saber qual é a sua religião, elas querem saber que diferença a sua fé está fazendo na sua vida. Mais do que isso, elas querem ver essa diferença. Elas querem ver o modo como você tem vivido com paz no coração, como você consegue ter uma boa relação com seus pais, como você consegue ter uma postura ética e coerente dentro do seu ambiente de estudo. Apesar de toda a pressão para você fazer bobagem, para você colar, para você, enfim, fazer coisa errada. E você ali tem uma postura firme, não para glória própria, mas porque já não faz parte mais da sua natureza, você nasceu de novo. Ou seja, você está falando do que você vive. Não quero participar disso. Eu lembro que eu me converti com 16 anos, alguns aqui já ouviram o meu testemunho e minha história, e uma das experiências que eu tive foi na sala de aula. Na época não tinha internet, eu estava começando a internet, né? E aí a pornografia era acessada através de revistas, né? Nem sei se ainda existe revista, né? Hoje em dia. E aí um amigo meu da minha sala levou uma revista para a sala de aula. E aí, no momento do intervalo, ele sacou aquela revista da mochila e ele e outro amigo começaram a ver aquilo. Ah, João, chega aqui. A turma tinha saído para o intervalo e ele, chega aqui, não. Pô, como assim, não, cara? Que isso? Que é isso? Por que você não quer ver, cara? Essa revista é nova, acabei de comprar. Eu falei, não, cara, porque agora eu estou em outra completamente diferente, cara. Eu vivo na presença de Deus e para mim não foi difícil dizer não. Foi natural dizer não. Estou usando um exemplo bem simples do que Deus opera de dentro para fora. Isso não era natural para mim, dizer não para o acesso à pornografia. Mas naquele momento foi natural, porque havia uma obra sendo operada dentro do meu coração. E Deus quer que cada um de vocês experimente também essa transformação de dentro para fora. Porque as situações de facilidade para o pecado, de você escorregar, de você cair, vão estar para todo lado. Se o coração não tiver tratado, o risco é muito grande de você cair também. Agora, se o coração tiver tratado, você vai passar por essas experiências com paz e tranquilidade, vai dizer não como uma coisa mais fácil do mundo, porque você nasceu de novo, o Espírito Santo te deu uma nova natureza. Amém? Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
O único meio de vermos o reino de Deus é passando por um novo nascimento, passando por uma regeneração. Mas esse mesmo Jesus que disse isso, ele diz assim: olha, nem todo o que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi diretamente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, essa pregação aqui é uma das pregações mais pesadas de Jesus. Está falando, olha, tem muita gente aí dizendo que é crente, dizendo que vive com Deus, dizendo que está na presença de Deus, dizendo que é da igreja, mas cuja vida não tem refletido na prática a transformação que o Espírito Santo faz, não tem chorado diante do seu próprio pecado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, todo mundo aqui é pecador, todo mundo que está aqui é tão miserável quanto o outro. A questão é que alguns choram de tristeza quando pecam, o coração fica pesado, o pecado gera uma amargura na alma, que necessariamente conduz à não queda novamente. Quando a gente cai de forma muito recorrente naquele mesmo pecado, é porque não tem gerado tanto peso assim. Mas o pecado na vida daqueles que nasceram de novo é sempre acidental, é sempre trágico, é sempre motivo de tristeza. E a gente não se deixa dominar mais pelo pecado. Embora tenha uma natureza pecaminosa agindo, a gente está diante de Deus buscando se purificar todo dia, porque todo dia a gente tem necessidade dessa busca. Jesus fala, olha, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse está dando evidência de que nasceu de novo, de que tem uma relação real comigo, de que de fato está no caminho da salvação. Segunda coisa que produz em nós transformação de verdade, mudança de verdade, é não apenas o batismo com a água, mas o batismo que transforma a nossa disposição de coração. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Talvez alguns, Jonas, você está falando isso é para a gente que acabou de se converter, porque eu já até me batizei, até batizado eu já sou, ou seja, me batizei nas águas, então a partir desse momento eu estou totalmente livre de qualquer risco de me enquadrar nesse grupo dos que não nasceram de novo. E não é verdade. Jesus falou, tem que nascer da água e do Espírito. É possível que alguém tenha nascido da água, mas que isso ainda não tenha representado um novo nascimento pleno. Embora, em princípio, devesse. Embora esse sinal visível sempre devesse representar a evidência de um sinal invisível no coração. Mas muitas vezes, a pessoa vai no impulso, começa a caminhar, e aí como as sementes à beira do caminho, né? Dependendo das condições do solo, vão sufocando. E Deus não quer que seja assim comigo nem com você. Deus quer que você cresça, que você se coloque diante de Deus e se firme no caminho. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus diz, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vejam bem, não é a salvação que é tomada por esforço, é a experiência do reino de Deus. É a experiência de viver a realidade daquilo que Jesus veio inaugurar, daquilo que Ele encarnou. Ele falou, olha, isso que eu estou vivendo, vocês também podem viver. Mas vocês vão precisar se esforçar por isso. Não é natural para o homem caído dizer não para as pressões da carne, para as pressões, as tentações, como diz o autor de Hebreus, que tenazmente ali, insistentemente assediam a gente. Não é normal isso. É preciso um esforço para andar na contramão, para ser contra a cultura. A corrente do rio está indo numa direção, a gente está nadando na outra. É isso que a palavra ensina para a gente. Há uma natureza pecaminosa puxando a gente para um lado e a gente está indo para o outro.
Por isso que Jesus fala, a experiência do reino de Deus, a experiência que Jesus veio dar a mim e a você, uma experiência que é obtida por esforço. A gente precisa se empenhar por buscar. E aí, o que acontece com alguém que nasceu de novo também? E aí eu creio que pode haver mudança. O vento sopra onde quer, você escuta a voz dele, não sabe para onde vem nem para onde vai. A figura do vento aqui, a palavra vento, é a mesma palavra do hebraico para espírito. Então ele está falando, do mesmo modo como o vento, você não tem controle sobre ele, o Espírito Santo controla a nossa vida do jeito que ele quer. Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Como agir? Quem vai me dizer? Se eu nasci de novo, é o Espírito Santo quem vai me dizer. Se eu não nasci de novo, eu estou com as rédeas da minha história nas minhas mãos. Eu controlo a coisa toda. A coisa é do meu jeito, é como eu acredito. O pessoal lá está pregando de um jeito na igreja, mas eu penso um pouco diferente. A minha visão de cristianismo é um pouco mais aberta. Eu sou uma pessoa de mente aberta, eu penso fora da caixa, né? Não sei se você já ouviu esse tipo de crente moderno. Mas o cristão de verdade não está governando sua própria vida. Ele quer ser governado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo no coração dele. O corpo dele não dá para se entregar à pegação, à ficação. Não dá, cara. É templo do Espírito. Meu corpo não é para ser usado para o meu prazer momentâneo, para meus caprichos, para massagear meu ego, para melhorar minha autoestima. Meu corpo não é instrumento disso. Meu corpo é instrumento de Deus. Meu corpo é santuário do Espírito, ele tem que ser santo. Eu quero que o meu corpo seja para a glória de Deus, eu quero ter saúde, eu quero usar bem o meu corpo e preparar ele para ser usado para a glória de Deus, porque é o Espírito Santo que está me guiando. E por fim, aquele que nasceu de novo fala do que tem visto com seus olhos na fé, a ação de Deus em sua própria vida. Ele diz assim, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Concluindo, gente, o que Deus quer é que você fuja de um tipo de cristianismo, de fé que é aparente, que é de um discurso, que não é de dentro para fora, gente. Tem muita gente aí desigrejado, falando mal de igreja, né? Tratando a igreja como um clube, como um meio social adoecido, patológico. Sabe por quê? Porque muita gente teve essa experiência mesmo. Muita gente viveu e contribuiu para que a igreja, ou o grupo na igreja, se tornasse um grupo clubinho de gente doente. Mas nosso chamado não é ser um clubinho de gente doente. Nosso chamado é ser gente que tem tido experiência com Deus. Se a gente não estiver buscando com toda sede, com todo temor, ser transformados pelo poder do Espírito de Deus, gente, daqui a pouco a gente está se matando aqui. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse para os Gálatas? Cuidado para vocês não se devorarem uns aos outros. O que vocês estão fazendo? Porque se a gente cai na carne, começa a viver na carne, a gente adoece a si próprio e adoece os outros. Mas se está todo mundo no mesmo propósito, quebrantado, com coração humilde, gente, o retiro está vindo aí. O Upcamp está vindo aí, prontos para a guerra. Você está entendendo o sentido disso? Querendo ou não, se você se diz cristão, você está numa guerra. Você só não está numa guerra se você está no campo do adversário, fazendo o que o adversário gosta. E você não está em guerra com ele. Mas se você está fazendo o contrário do que o adversário quer, você está numa guerra. E você precisa se preparar para os dias que você está vivendo. Eu preciso me preparar, nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós precisamos trazer mais Deus para a nossa vida, trazer mais Deus para a nossa rotina, orar mais, ler mais a palavra, meditar nela, nos alimentar dela, falar mais das coisas de Deus, assistir mais no YouTube coisas que constroem, que edificam, que fazem bem, que fazem você sair mais sábio, mais inteligente.
mais sensato, mais santo, ao invés de ficar assistindo vídeo de comédia, de bobagem o tempo inteiro, gente. Veja bem, não há aqui uma pregação de proibição de que você assista comédia, não. Tem muita comédia saudável e legal no YouTube. Não tem problema nenhum você acessar. Agora, você gasta 3 horas assistindo essas bobagens e não assiste nada que alimenta a alma, que faz bem. Tem alguma coisa errada. Senhor, eu quero gastar mais tempo contigo, com as tuas coisas, até para eu saber filtrar melhor o conteúdo que eu estou absorvendo, seja no YouTube, seja em outros meios. E aí, para isso ser uma experiência real e verdadeira, e para a sua vida ser relevante na sua geração, e você impactar a vida das pessoas que vivem com você, gente, não tem outro caminho. Você precisa deixar de lado um cristianismo de aparência e de reputação e falar: Jesus, eu quero ser diferente porque a minha experiência é contigo, porque o Senhor é o meu Senhor e o Senhor é o meu Deus, e é o Senhor e é o teu Espírito que vai dizer para onde eu vou, como eu vou, o que eu vou fazer e o que eu preciso deixar para trás. Amém? Amém? Se eu fizer dessa experiência com Deus uma experiência pessoal, real, gente, você vai impactar a vida das pessoas à sua volta. Você nem imagina o que Deus vai começar a fazer na sua vida, através da sua vida, dentro da sua casa, no seu colégio, na sua faculdade. Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos faz ter um olhar mais crítico sobre nós mesmos. Nós somos tão enganados sobre nós mesmos, tão iludidos tantas vezes nos acomodamos a uma vida que não te agrada, Senhor, uma vida como se não tivéssemos tido uma experiência real contigo. Mas o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor dê a cada um que está me ouvindo aqui hoje uma experiência real, poderosa e pessoal com o teu Espírito. Que o teu Espírito Santo comece uma obra daqueles que ainda não estão debaixo dessa transformação e fortaleça a vida e o coração daqueles que já têm sido aperfeiçoados, transformados pelo poder do teu Espírito. Que o Senhor nos dê experiências de verdadeira conversão, de verdadeiro novo nascimento e transformação, para que a nossa vida seja para a glória do teu nome, Jesus. Para que esse retiro, Pai, não seja apenas um fim de semana de entretenimento, mas seja um tempo de encontro contigo, um tempo de experiências poderosas contigo. E para que o UP, Senhor, cresça, não só em número, mas cresça em maturidade espiritual, Senhor. Em ser um grupo reconhecido por temer a Deus, amar a palavra de Deus e viver a imitação de Cristo, o verdadeiro discipulado todo dia. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém.